Meus queridos irmãos, bom dia. Portugal, feliz sábado. Amém. É bom estar com vocês, rever alguns amigos de ontem à noite para hoje. Estamos agora juntos para falar um pouquinho de algumas coisas especiais. Obrigado ao coro, obrigado à orquestra. A música é moldura para adoração e graças ao louvor a gente se sente muito mais do que nunca preparados para a mensagem. Trago o abraço da minha família, esposa e filha, e brincadeiras à parte, a primeira semana de um cachorro em casa a gente nunca esquece. Quem tem sabe o que eu estou falando. E a escolha do nome foi proposital mesmo, em relação a like. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, e não é para menos que a gente escolheu esse nome. Antes da introdução à palavra de Deus, meus irmãos, quero apenas reforçar vocês o encantamento missionário quando você vê o desfile de projetos comunitários, missionários e solidários da ASI. Preciso falar uma coisa para vocês, meus queridos irmãos portugueses, ou de qualquer lugar do mundo. Não existem duas igrejas quando nós estamos juntos e unidos dentro dos braços do dono dela. E quando Deus é o dono da igreja, todos os projetos são bem-vindos, amém? Eu gosto de pensar que a missão da igreja, ela tem duas características. A missão da igreja, ela representa a identidade e a unidade. Cada projeto tem que ter a sua digital. Cada pessoa tem que ter a sua iniciativa. E a igreja ganha com a identidade diferente de vários projetos como acontecem. Agora, o mais importante é que a identidade esteja nos braços da unidade. E aí quando você vê a força voluntária leiga junto com a igreja administrativa e mais do que nunca a certeza da palavra de Deus ao alcance das pessoas, se prepare, porque não existem duas igrejas quando estamos todos dentro dos braços do dono dela. Aí Jesus volta mais cedo, amém? Eu louvo a Deus por isso. E eu acredito que a comunicação que a gente viu aqui em tantos projetos mexe comigo. Um dia disseram que comunicação é tudo. Eu recuo um pouquinho dizendo não, Deus é tudo. Comunicação não é tudo, comunicação é meio. Mas quando o assunto é meio, aí sim, como meio, comunicação é tudo. E televisão, rádio, internet, vídeos longos, vídeos curtos, visualizações no WhatsApp, ou pequenas mensagens que você coloque no Twitter, ou no teu WhatsApp, ou no teu Facebook. Eu acredito, meus irmãos, que quando a gente investe em comunicação, a gente também investe na missão. E quando a gente valoriza a missão, nós também somos mais do que nunca engrandecidos pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe. A ASI tem um projeto extraordinário não só para Portugal, mas para a Europa e da Europa para o mundo todo, para que Cristo volte ainda em nossa geração. Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, num grande auditório, usado para muitos fins, recebendo aqui vários aplausos de tantos outros espetáculos que já aconteceram aqui. Mas nesse momento, Senhor, eu peço que os céus baixem à terra, e que esse auditório, usado para tantos outros fins, nesse momento, esteja mais do que nunca agraciado com a Tua presença, para que esse local se torne um local sagrado, onde aqui, um palco, se transforme num púlpito. E aqui à frente dessas cortinas, possamos ver a presença de Deus. E eu te imploro, Senhor, que mais do que nunca o Senhor abençoe lábios impuros para transmitir uma mensagem pura. Que aqui não seja uma mensagem de um pregador para uma plateia, mas de um filho para outros irmãos, onde seja a voz soberana de Deus, capaz de alcançar todo e qualquer coração que esteja aqui. Peço a Tua bênção sobre aqueles que nos assistem pela internet. Que eles se sintam aqui, parte desse momento, dessa família da ASI. E que, meu Deus, possamos ser incomodados pela missão e confortados pela esperança. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Já começo aqui com uma pergunta bem direta. Quantas mulheres aqui são românticas? Por favor, levante a mão. Mulheres românticas. Pode levantar a mão. Ok. Vou para uma outra pergunta. Quantas mulheres aqui gostam ou gostariam de homens cavalheiros que sejam românticos? As mãos?
Agora levantaram mais as mãos. E agora a pergunta mais importante: quantos homens aqui da Asi, Portugal, nós que estamos aqui, somos românticos? Levante a mão. Tem muita cara de lata aqui, né? Em Brasil, cara de pau. Aqui me falaram lata. Ok, a gente vai aprendendo os termos. Eu vou contar para vocês uma história rápida de um piquenique romântico. É uma ilustração. Um homem convida uma mulher para um piquenique e vão até um dos parques da cidade, depois de passarem numa lanchonete e pegarem ali um lanche que é colocado num pacote de papel. Chegam no jardim, sol bonito, dia maravilhoso, estão naquele momento romântico, o casal, e quando abrem aquele saco de papel, qual não é a surpresa quando percebem, dentro daquela sacola, que não veio o lanche que eles pediram? Pelo contrário, ali existem maços e maços de dinheiro, muito dinheiro. O homem olha para a mulher surpreso e diz: o que aconteceu? Vamos voltar à lanchonete. E agora os dois retornam à lanchonete, chamam o gerente da lanchonete num canto e diz: olha, eu preciso falar com você. O que aconteceu? Cliente. Ele disse: olha, eu pedi um lanche e não recebi a comida que eu pedi. Aí o dono da lanchonete diz: opa, cliente sempre tem razão, vamos trocar seu... Ele diz: você não está entendendo. Olha o que você me enviou. E aí no canto da lanchonete, ele abre aquele saco de papelão e quando o gerente visualiza aquela quantidade absurda de dinheiro, ele dá um pulo para trás, põe as mãos na cabeça e diz: Senhor, o que aconteceu? E agora aquele cliente lhe responde: eu é que pergunto. Estou ali com uma companheira, indo a um piquenique romântico, e eu que pedi o combo número 1, recebo na verdade 7.432 euros. E agora a gente responde: é exatamente esse valor que tinha que ter nessa sacola. E você está devolvendo? E agora aquele homem diz: sim, estou devolvendo, não me pertence. E agora aquele gerente mais surpreso ainda diz: ok, mas você está devolvendo todo o dinheiro? Sim, esse dinheiro não me pertence. E agora aquele gerente ainda mais surpreso diz: mas isso aqui é um caso muito importante de gente honesta, parabéns, isso é raro. No mundo em que nós vivemos, você trouxe todo o dinheiro, não ficou com nada, isso é incrível. Eu vou chamar aqui a televisão, eu vou chamar aqui o jornal, vamos chamar aqui os jornalistas. E agora aquele homem de simpático vai ficando mais tenso, seu rosto vai fechando, ele vai ficando mais preocupado, e ele diz para o gerente: não chama a televisão. E agora o gerente mais empolgado diz: além de honesto, é humilde. Chame a televisão. E agora aquele homem está bem nervoso, ele aperta o braço do gerente e fala: pelo amor de Deus, não chama nenhum meio de comunicação. E agora aquele homem mais constrangido, agora o chefe, o gerente diz assim: mas por que não? E agora aquele cliente bem desanimado responde, bem envergonhado: sabe o que é? É que esse ia ser um piquenique romântico com aquela mulher ali. E eu sou um homem casado, e aquela mulher não é a minha esposa. Honesto, hein? Segunda história, essa sim é verídica, a primeira foi só uma ilustração. Isso aconteceu 2 anos atrás. Esse rapaz chamado Ahmed, com 14 anos, ele entrou numa das escolas nos Estados Unidos, no Texas, onde ele chegava de sua casa com um artefato que ele fez com as próprias mãos. E quando ele passou no detector de metal da escola, ele foi preso, ele foi algemado, ele foi levado para a delegacia. E esse garoto, com nome muçulmano, descendente de muçulmano, que acabava de chegar na escola com algo eletrônico que assustou a polícia americana, ficou por 6 horas detido na delegacia lá no Texas, depois de um interrogatório que lhe deixou desesperado. Porque a polícia americana desconfiou que ele poderia estar entrando na escola com uma bomba. Fala esta palavra nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Depois de muito conversar, aquele garoto conseguiu provar para a polícia americana que ele não estava com uma bomba. Pelo contrário, ele tinha feito na sua própria casa, com as suas próprias mãos, um relógio. E então voltou para a escola. Só que essa notícia viralizou pela internet. Caiu em todos os meios de comunicação e essas fotos foram para várias mídias sociais.
De maneira que o próprio presidente americano, na época, Barack Obama, recebeu a informação e mandou um pedido de desculpas público a esse garoto, dizendo: perdoe pelo que nós fizemos a você, venha me conhecer na Casa Branca. E ele foi. Ao mesmo tempo recebeu um outro recado de Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que disse para ele: Ahmed, mentes brilhantes como a sua não podem ir para a delegacia. Venha trabalhar no Facebook assim que você terminar o seu high school. Amados empreendedores de Portugal, Brasil e outros lugares, duas histórias. Um parece, mas não é. O outro é, mas não parece. Duas histórias disruptivas para você entender um pouquinho como a gente vive um mundo de contradições, onde a pessoa que parece ser mais honesta, não é. E aquele que parece ser um terrorista, tem uma mente brilhante. Eu queria discutir com vocês hoje exatamente essa contradição que nós vivemos em muitas questões da nossa vida, inclusive algumas aparentes lutas de contradição na palavra de Deus. Vivemos um mundo de disruptura. Essa palavra, creio que existe em português brasileiro, português de Portugal. Disruptura é a quebra dos parâmetros, é a quebra dos paradigmas. Quando você até então, num passado, achava que GPS era tudo, aí uma startup lança em Israel um produto chamado Waze e o mundo inteiro vai para lá. No Brasil, vivemos recentemente uma luta de uma disruptura, quando o império dos táxis, durante centenas de anos, tinham o seu sindicato, até alguém inventar um aplicativo chamado Uber. E eu acho que aqui em outros lugares do mundo, aconteceu para todos uma surpresa. É a disruptura dos meios de comunicação. A tecnologia provoca a disruptura. As locadoras de fitas de videocassete para DVDs e depois Blu-rays. Hoje quem vai em locadora? Com o advento de Netflix e outros sistemas de streaming, onde você recebe em casa o vídeo que você paga pelo teu cartão de crédito. Você entende o que é a disruptura do mundo da comunicação, que muda a nossa maneira de pensar? Quando hoje o mundo do petróleo se assusta com o combustível automotivo, com a vinda de uma outra disruptura chamada Tesla. Apenas representando para você como nós vivemos um mundo que está mudando. De 5, 10 anos para cá, você vê a quebra de muitos impérios que pela disruptura de startups se surpreendem. A Bíblia tem uma situação de disruptura. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia num dos textos fantásticos da Palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 é o final, é a reação de um público. É o feedback da multidão, depois de uma das pregações mais importantes da palavra sagrada. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 28 e 29 e nós lemos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Alguém sabe qual foi o sermão que Jesus acabava de pregar? Sermão da montanha. Sermão do monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus constrói uma disruptura tão absurda quando ele diz: bem-aventurados que choram, pague o mal como bem, seja o sal da terra. Honestidade acima de tudo. Onde está o teu caráter? E aquele pregador, eu quero que você entenda comigo sem nenhum desrespeito, qual era a realidade de Jesus pregando à multidão. O seu nome era o nome de um Zé Ninguém, de um qualquer. A sua profissão era de um qualquer. A sua roupa era de alguém comum, de um qualquer. Um carpinteiro com bolhas de suor na sua testa, fala perante uma multidão de tal maneira que quando ele termina a sua pregação, a reação das pessoas é extraordinária. Eles se cutucam, pasmos, olhos arregalados, dizendo: quem é esse homem? Como é que ele fala com tanta autoridade? Muito mais autoridade do que aqueles que têm autoridade. Há uma diferença entre ter autoridade e uma diferença entre ser autoridade. O carpinteiro com roupas comuns e um nome comum era mais autoridade
do que escribas e fariseus com suas paredes cheias de diplomas, mostrando a autoridade que eles tinham adquirido. Amados, eu gosto de pensar na Bíblia como esse lugar de disrupturas. Lembra quando Pedro, na porta do templo, disse para aquele mendigo: não tenho dinheiro. E o mendigo olha para ele, aleijado, dizendo: tá bom. E aí Pedro diz o quê? Dinheiro eu não tenho, mas o que você nem pediu eu te dou. Levanta aí, anda. Eu amo a Bíblia quando você vê Elias chegando para aquela viúva, e a única comida que ela tinha para seu filho, aparece um profeta na porta de sua casa e diz o quê? A última comida da sua vida, faça para eu comer. Ela não conhecia o profeta. Ela fez. E o que aconteceu? Faltou comida? Amados, José pega o meu copo de imperador, de vice-rei, de quase faraó, de governador do Egito, e pega o meu copo de prata e coloca dentro daquela comida daqueles irmãos, e pega o mais ingênuo, o caçula, o mais inocente, deixa ele ir, e depois vão lá e prendam-no como se fosse um ladrão. É uma disruptura. José queria ensinar algo para os seus irmãos. E Daniel? Era só orar escondido, mas não. Daniel desafia todo o império onde estava. Ele abre as janelas e ele ora perante todos aqueles que diziam: o decreto do rei promete morte aos que adorarem alguém além de Nabucodonosor. Mas Daniel faz o quê? Ora. Mesmo que fosse às custas do cheiro do leão no seu pescoço, minutos depois. Disruptura bíblica. Moisés olha para Deus e fala: Deus, recebe esse povo, aceita esse povo. Senhor, intercedo por esse povo com a minha vida. Me mata, mas receba esse povo, porque esse povo teu é ingrato, adúltero, ateu, esquecido, mal agradecido. Esse era o povo de Israel. Você entende a Bíblia como nos surpreende quando Davi aparece como rei, e agora ele diz: o único a ameaçar o meu reinado, o único capaz de me fazer um impeachment, o único que é herdeiro do trono do meu arqui-inimigo, Mefibosete, traga-o para dentro do reino, e ele vai comer na mesa do meu palácio. Nós faríamos isso? Disruptura. E eu gosto de pensar agora na Bíblia com Jesus. Jesus era a própria disruptura. Jesus era a própria quebra de percepções e previsões. Porque ele curava um cego e falava assim: volta, mas não conta que foi eu. Curava um leproso e falava assim: está feliz, mas não diga quem lhe curou. Ou na madrugada, junto com aquele colecionador de pós-doutorados em teologia, Nicodemos, Cristo diz para ele algo que a minha filha aventureira entenderia: olha, tem que nascer de novo. Mas a mente de Nicodemos era tão complexa que ela não processou o que Cristo falou. Eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? E Jesus sorri na calada da noite dizendo: Nicodemos, você não está entendendo. Amados irmãos, vocês entendem porque a Bíblia é esse fascínio? Eu quero levá-lo agora a olhar comigo para o céu e perceber por que eu apresento a vocês nesta manhã a quebra dos padrões ordinários da vida com um evangelho extraordinário que pega qualquer um de nós, em qualquer nível social, acadêmico, pessoal ou familiar, e nos deixa surpresos perante um Deus que simplesmente nos pega de improviso, nos surpreende. Eu vou dividir essa mensagem em 3 fotografias. Hoje estamos na moda do selfie. À tarde eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre a comunicação e a influência dela na missão. Mas eu queria que você entendesse os 3 selfies que eu vou apresentar a vocês. Fotos que nós fazemos, primeiro, de nós mesmos, quem nós somos. Segundo, de Cristo e Deus, quem eles são. E terceiro, o que a sociedade precisa. Primeiro lugar, meus irmãos, quem nós somos. Atravessei um oceano, vim do Brasil deixando minha família lá para lembrar a você de uma frase que eu não quero que você fique com raiva de mim, mas quero dizer para você, em nome da palavra de Deus, que ser humano
não presta. Pela Bíblia, certo ou errado? A Bíblia é o espelho que mostra a nossa nudez perante o pecado que nós disfarçamos. Tanto é que eu quero usar para vocês uma história bíblica. Depois você lê com calma, eu vou apenas narrar para vocês. Marcos capítulo 11, Jesus em Jerusalém, seus discípulos todos com fome, 2, 3 da tarde, como daqui a pouco estaremos famintos, e Jesus passa com os discípulos numa esquina. E ali, junto a Jerusalém, os discípulos olham uma árvore. Se você nunca viu uma figueira, essa é a foto de uma figueira cultivada nas regiões bíblicas. E a figueira tinha folhas. E os discípulos pedem para Jesus, podemos comer, porque se tem tantas folhas, ali dentro tem muitos frutos. Cristo diz, podem. E eles voam naquela figueira. Os discípulos estão famintos e quando chegam na figueira, procuram entre as folhas comida para se alimentar. Amados irmãos, o que é que eles encontram? O que eles encontram? Folhas, galhos, madeira. Acharam frutos? Não. Aí os ecologistas se surpreendem porque Deus deixa na Bíblia transparecer o que Cristo fala para nós, mostrando naquele momento que ele olha para a figueira e percebe que ela tem folhas, mas não tem frutos. Então ele diz o quê? Maldita figueira. Continuam caminhando, os discípulos vão para outro lugar, comem em outro lugar, não sabemos o que aconteceu, mas ao final do dia eles voltam pela mesma esquina onde estava aquela figueira, e amados, o que aconteceu com aquela figueira? Ela seca, ela desidrata, é uma cena terrível. Aí você olha para a Bíblia e fala, Senhor, pastor, Jesus matou aquela figueira. Eu gosto de alguns teólogos e escritores que dizem, Jesus não matou aquela figueira. Jesus apenas deu para aquela figueira um funeral honesto. Você está entendendo que Cristo não ficou incomodado com a figueira porque ela não tinha frutos? O problema não era a figueira não ter frutos. O problema não era a figueira ter um problema real na sua vida de não poder dar frutos. O problema não eram os frutos que faltavam. Você sabe pela palavra de Deus que o que incomodou Jesus não foi a ausência de frutos, mas foi a presença de folhas. Eu lido com comunicação e nós sabemos o que é fazer uma embalagem. Isso é uma coisa que Deus olha, um olhar de raio-x ou de ressonância magnética, é olhar através da nossa embalagem e dizer, eu sei o que está dentro das tuas folhas. Quando Cristo mostrou naquela figueira que não lhe importa as folhas, o que lhe importa é a sinceridade da alma, você percebe o que o pecado fez com a gente? Me lembro que eu vivi uma situação parecida, Com a minha esposa nós casamos e, como vocês viram na minha biografia, eu sou pianista. Casei com uma esposa que também é pianista. Nos conhecemos no colégio por sermos pianistas e nos casamos. E você já imagina que nós, 17 anos atrás, quando vivemos nossa lua de mel, começamos a comprar nossos móveis antes do sofá. Mas a cama, a primeira coisa que a gente comprou foi o quê? Um piano. Lá no Brasil tem uma marca chamada Essenfelder, hoje já não existe mais, mas era a marca mais importante. O meu sonho era ter um piano preto, não desses modelos de teatro, mas aquele modelo armário que nós chamamos, né? E aquele piano era lindo, compramos um piano preto, parecia um espelho negro, era o nosso bebê. 7 anos depois, vocês já sabem, minha filha nasceu, está com 9 anos. E quando a Thalissa nasceu, percebemos que morávamos numa casa pequena, onde não dava para ter o quarto do piano e o quarto do bebê. E a questão que nós estávamos vivendo naquele momento nos obrigou a escolher entre a filha de pele e osso e o filho de madeira e teclas. Vamos vender o piano. Só que eu queria que o piano fosse usado para Deus, para a igreja. Então eu conversei com alguns amigos, olha, estou vendendo um piano. Na época no Brasil, um piano usado seria por volta de 2 a 3 mil euros, daquele modelo. E eu me lembro que o Jader Santos, não sei se vocês conhecem, é o compositor, é o produtor musical do Quarteto Arautos do Rei, durante muitos anos e que voltou agora, é um dos grandes músicos que nós temos no Brasil. Ele estava vindo para morar na cidade onde eu estava, chegando dos Estados Unidos, ele falou, Dailson, eu conheço você, sei do teu cuidado, preciso de um piano, eu não preciso nem olhar, é Essenfelder? É assim, assim? Eu falei, isso, Jader. Fica tranquilo, quanto você quer? Eu falei, Jader, eu não sou muito de negociar, então olha, 2 mil euros tá bom.
fechado. Eu só vou mandar um técnico olhar o piano para já carregar para minha casa e deposito na sua conta bancária ainda hoje à noite. Vibrei, venda fácil, né? 10 minutos aparece um senhor lá em casa. Seus olhos enrugados, envelhecido, experiência, uns óculos bem grossos. Ele me olhou, pastor Odailson, vim olhar o piano do Jader. Eu falei, claro, vem aqui. Chegou, olhou no quarto, viu aquele quarto lindo do piano. E ele falou, que piano lindo, hein? Eu olhei todo orgulhoso e falei, é o piano que vale como o nosso filho. Então eu vou só dar uma olhadinha como está o estado dele. Tá bom. Pegou um martelinho de borracha e começou a dar marteladinhas na madeira. Eu olhei para minha esposa e falei, como eles sabem? Bateu, 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 bateu. E começou a bater demais. E eu achei que estava demorando. 3 minutos batendo o meu piano, 5 minutos batendo o piano. De repente eu fiquei incomodado e falei, Ellen, que tanto ele bate no piano? Depois de um longo tempo, ele se levantou e seu olhar já era um pouco mais sereno. E ele perguntou, pastor, quanto você está pedindo nesse piano? Eu falei, estou pedindo 2.000 euros. Aí ele coçou a testa e falou assim, eu tenho uma outra proposta para você. Estou pregando a homens de negócio. Naquela hora, minha natureza humana falou mais forte, eu só cochichei para Ellen, se ele oferecer 5.000 euros, ele leva o piano. Eu perguntei, quanto? Ele falou assim, pastor, para o seu piano, eu dou 200 euros. Eu falei, como assim? Eu tenho o Jader por 2.000 euros. Dele, pastor, o senhor não tem o Jader por 2.000 euros. Eu quero dizer para você que pelo que eu escutei da madeira do seu piano, você não tem mais piano. Eu empalideci e falei assim, como assim? Aí ele puxou um tecido que tinha embaixo do piano, que eu não sabia, na madeira. E quando ele puxou um tecido protetor, desabou uma quantidade absurda de poeira de madeira. E ele me falou, pastor, o seu piano está totalmente comido, devorado, em português, carcomido, de bicho da madeira. Como chamamos no Brasil, cupim. Eu falei, mas é tanto cupim assim, né? Ele falou, pastor, dá para pôr uma mão inteira dentro do seu piano, não aproveita madeira nenhuma, eu vou pagar 200 pelas cordas de metal e pelo pedal de metal que eu posso aproveitar para outra coisa. O seu piano foi comido de cupim. Meus irmãos, naquele momento eu percebi claramente a história da figueira. Quando você vê Jesus olhando para a figueira e dizendo, não adianta, eu sei o que tem dentro dessa madeira. Eu sei o que tem por dentro dessas folhas. Nós somos pecadores, nós erramos, não adianta manter uma fachada enquanto perante Deus nós não enganamos, somos egoístas. E amados, egoístas desde nascimento. Minha filha tinha 3 para 4 anos, me lembro, dia dos pais, primeiro dia dos pais que a minha esposa saiu com ela para comprar o meu presente dia dos pais. Cheguei em casa e ela veio para mim com uma caixinha, que parecia uma caixa de gravata, e falou, pai, você é o melhor pai do mundo. Eu falei, ô filha, que bom. Pai, eu te amo. Me deu um beijo no meu pescoço e falou assim, esse é o seu presente do dia dos pais. Eu falei, que bom. É para mim? E ela sorriu. É. Naquele momento eu rasguei aquele embrulho de presente, quando eu vi, para o melhor pai do mundo, da filha mais encantadora da face da terra, eu acabava de ganhar de presente do dia dos pais, uma Barbie. Aí eu olhei para minha filha e falei assim, é para mim, filha? E ela com uma cara, né? É, papai, para você brincar comigo. Aí eu me lembrei de quando eu era garoto e comprava para o meu pai carrinhos de metal, pensando em mim. Você entende o primeiro selfie? Porque eu digo a vocês que o pecado criou uma embalagem de papelão, onde Deus olha para nós e sabe quem nós somos. E nós lutamos com isso. Volta comigo 500 anos atrás. E você vai ver que em toda a história, você percebe que a verdade sempre foi colocada em questionamento. 1 ano atrás, revista Time repetiu a mesma capa de mais de 50 anos atrás, quando ela colocou em abril de 66, Deus morreu, e agora no ano passado ela colocou a mesma capa com uma outra palavra, perguntando, é a verdade que morreu? Por quê, amados?
Nós vivemos um mundo onde surge uma palavra reconhecida pelo dicionário de Oxford como a palavra mais importante do ano 2017, quando diz que a pós-verdade é aquela sensação que você tem hoje do que é verdade e do que é mentira. Estamos no Brasil em período eleitoral e você ouviu a expressão aqui na Europa, em qualquer lugar do mundo, chamada fake news. Hoje o maior desafio é que a pós-verdade, ela prova que as fake news, elas nos apaixonam. As redes sociais, elas são muito mais convincentes do que a verdade apresentada no jornal. Então, se Justin Bieber, ele põe no Twitter dele um recado, você não espera para ver na CNN se é verdade ou mentira. E você conhece as pessoas que são grandes defensoras dessa viralização da mentira. Trump põe no Twitter um recado dele. Ele desmonta a imprensa americana, porque nós vivemos hoje essa realidade onde a verdade está muito complicada. Por isso, essa foi a expressão do ano 2016 para 2017. Amado, você entende porque eu estou falando para você da dificuldade que nós temos em ser honestos? Martinho Lutero pregava, e o grande reformador pregava numa igreja na Alemanha, aqui na Europa, quando ele foi procurado por um empresário como você, depois do seu sermão. E há muitos séculos atrás ele foi perguntado por um homem de negócios: como é que eu faço para ser cristão, filho de Deus, temente a Deus e ter êxito nos meus negócios? A história conta que Martinho Lutero olhou para esse homem e respondeu tão objetivamente que caberia num pequeno recado de Facebook. Ele disse: quer ser filho de Deus e ser honesto nos negócios? Duas coisas. Faça o melhor produto que existe e venda por um preço honesto. Simples assim. O melhor produto por um preço honesto. O primeiro selfie mostra a nossa dificuldade em sermos corretos porque nós não prestamos. E aí vem comigo para o segundo. Se a primeira foto é não presta o ser humano, a segunda imagem é quem é Deus pela palavra sagrada. E agora eu volto para a Bíblia, numa outra situação, onde Cristo pregava para uma multidão maior do que essa, e ele usou uma parábola, uma história que assustou todos os empreendedores que lhe assistiam. Porque Jesus começou a contar a história de um homem arquimilionário da Europa, um bilionário europeu. Pense num dos homens mais ricos da Europa. E ele quer dar uma festa, e ele chama os seus fornecedores, os seus amigos, os seus parceiros de negócio, os seus grandes clientes, e gasta uma fortuna com seus empregados, dizendo: façam a festa mais luxuosa da história. Eu gosto de atualizar um pouquinho algumas coisas da Bíblia, sem mexer nos princípios. Pense no hotel mais chique de Lisboa, pense na comida mais cara de Portugal. Pense no chefe de cozinha mais estrelado pelas estrelas Michelin do mundo. E agora tudo é contratado para aquela festa do bilionário da Europa. Chega no dia, você conhece a história. A multidão escuta Jesus, só que agora Jesus dá a guinada, a disruptura. E ele fala o quê? No dia da festa, 10 mil euros por pessoa por uma refeição, vamos imaginar, ou mais. Ele espera os seus grandes amigos, e quem vai para a festa? Ninguém. Começa a receber respostas: olha, não vai dar tempo, não vou conseguir, eu tenho que ver um jet ski novo que eu comprei, tenho que visitar minha ilha que eu tenho aonde, eu tenho que pegar meu avião, eu tenho que ver a sogra, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer compra com a minha esposa. Umas desculpas estranhas. E a história agora deixa toda a audiência em suspense, porque Jesus diz: aquele homem percebeu que nenhum dos seus amigos viria na festa mais cara da história da Europa. Ele cancelou a festa, sim ou não? Ele olha então para aqueles servos e diz: vocês vão nos piores lugares de Portugal. Vocês vão nos bairros mais simples e pobres de Lisboa e Porto. Vocês vão nos lugares onde tem tráfico de drogas. Vocês vão lá onde tem gente na sarjeta, gente mendigando, gente na porta das igrejas pedindo esmola. Eu quero todas essas pessoas na minha festa, porque eu vou encher esse grande salão. Eu quero ver mendigo limpando a boca com lenço de linho. Eu quero ver um
traficante, um drogado, ele tomando suco com cálices de cristal. Eu quero que aqueles que não prestam, aqueles rejeitados, aqueles marginalizados, venham para esse grande banquete. E aí eu te apresento no segundo foto, na segunda imagem, que agora é quem é Deus, a palavra mais importante que existe, a graça. A graça aceita os rejeitados. A graça inclui aqueles que nós excluímos. A graça prova que não é pela diferença de cheiro que as pessoas são mais ou menos perante Deus. E essa mensagem me incomoda, porque quem vos prega também precisa sentar aí para escutar as mesmas palavras, quando Jesus diz: Odailson, você estaria pronto para receber na sua festa as pessoas que você passa largo? Aí, amados amigos empresários e empreendedores, nós vivemos um mundo onde a gente tem que se preparar para uma igreja que vai ter que abraçar e incluir pessoas diferentes. Eu vivo em São Paulo, uma terra de todos, onde eu atravesso um bairro e eu mudo de continente. E eu sei muito mais o que é andar num bairro onde aqui eu me sinto bem, e aqui eu tenho que passar largo, meu Waze não pode por ali. Nós estamos prontos como igreja para realmente abrirmos as portas como um hospital? Ou nós somos um hotel que só fica quem paga? É complicado você entender que vivemos tempos onde algumas imagens que talvez lhe incomode, ela prove claramente o que Cristo faria hoje, dizendo: você está preparado para receber dentro da sua comunidade pessoas que são completamente diferentes da sua cultura, da sua história, da sua vida social, do seu sobrenome ou do seu mundo de existência? Meus irmãos, eu me incomodo. Não vou aqui dizer para vocês que é fácil. Mas quando eu olho o que nós não prestamos e como Deus presta através da graça, eu me pergunto: o que é o cristianismo hoje? Lembre-se que um cristão, ele tem que ser um aperitivo do reino de Deus. O cristão, ele tem que ser uma amostra grátis do céu. É como uma entrada de um prato que vem muito melhor depois. Isso é o cristão. Eu preparo você para entender comigo qual é a frase ou palavra mais difícil da Bíblia. Sabe qual é a palavra mais difícil da Bíblia, meus irmãos? Não é doutrina do santuário. A parte mais difícil de entender da Bíblia não são as genealogias bíblicas. A parte mais difícil da palavra de Deus não é o Apocalipse nem Daniel. Sabe qual é a palavra mais complicada da palavra sagrada, meus irmãos? Não é sábado, não é escatologia, não é pneumatologia, soterologia, não são as logias por aí. Quando Cristo falou nessa terra, Ele deixou uma palavra que nos constrange. E essa palavra se chama perdão. Eu prefiro ler a Bíblia 1000 vezes com um muçulmano do que perdoar uma pessoa do meu lado que me magoou para valer. Eu prefiro ir em vários lugares e falar 5 sermões por dia e ser levado ao cansaço do que realmente perdoar alguém que puxou o meu tapete. Eu não estou falando do perdão para aquela pessoa que marca um compromisso e atrasa. Você perdoa. Ou até que fez alguma coisa ruim para você, falou de você na igreja, mas você faz um lava-pés e fica tudo bem. Eu estou falando daquela pessoa, meus irmãos, que acabou com a tua família, que arrebentou o teu negócio, que puxou você da linha de centro, que estraçalhou um castelo que você construiu. Aí quando você pensa em perdão para esse tipo de gente, você começa a entender como é difícil o evangelho da graça. Aí minha filha prega, porque eu aprendi uma lição, no final de 2 anos atrás, que eu nunca mais esqueci. Lá em casa, como você já vê meu jeito de ser, eu sou uma pessoa sanguínea, impaciente, gosto das coisas para ontem. Inventei de casar com uma esposa que é alemoa, braba, colérica, sangue quente. Nos amamos, mas do fruto de nosso relacionamento nasceu uma filha chamada Thalissa. Sabe como é minha filha? A mistura de ácido sulfúrico com nitroglicerina, pólvora e um pouco de cianeto. Tudo junto. Nós 3 nos divertimos. E eu me lembro que no final do ano retrasado, estávamos num momento meio intenso e impacientes, e eu fiz um pacto. Chamei as 2 na sala e falei: tive uma ideia. E olha a minha ideia, né?
esposa e filha, e eu falei, vamos fazer um pacto para uma criança de 9 anos. Pacto é incrível. Que pacto, papai? Olha aqui, põe a mão aqui, todo mundo junto. O pacto é, a primeira pessoa que falar um pouco mais nervoso aqui em casa, eu estava preparando a ratoeira. A primeira pessoa que falar mais nervoso em casa, vai ter que obedecer às outras, fazer o que as outras mandarem e fazer o que as outras quiserem. Minha esposa, que é a pedagoga, olhou para mim e falou, uau. Eu falei, confia, baby, confia. Minha filha, na hora, entrou na ratoeira. Pacto feito, pai. Meus irmãos, nos próximos momentos em casa, pensa numa casa que era tranquila. Pensa numa casa que era uma coisa maravilhosa. E naquele momento, eu me lembro no dia seguinte que era assim, mãe, eu posso lavar a louça? Amor, quer que eu arrume a cama? Olá, papai, bom dia, filha querida. Era um céu. 2 dias depois, continuávamos no céu. 3 dias depois, acabou o céu. E olha o que aconteceu, viemos para uma cidade no Brasil, que todos vocês conhecem, que ela é maravilhosamente romântica, tranquila e desestressante, chamada São Paulo. Eu não moro em São Paulo, mas eu vou direto em São Paulo. Estávamos nós 3 dentro do carro, nesta cidade romântica, numa avenida que talvez você conheça ou tenha ouvido falar, onde também romântica, igual São Paulo, é a Avenida Tietê. Milhões de carros passam por lá todo dia. Engarrafamento certo todos os dias. Congestionamento. E era 6 horas da tarde. E o pior, chovia. Então, dentro do carro, imagine assim, aquele controle de todos nós. Aqui eu creio que não acontece tanto quanto no Brasil, mas eu me lembro até hoje que ali na Tietê, nessa marginal, nessa avenida, passam muitos motociclistas. E eles não são muito educados. E eu me lembro como se fosse agora, que eu estava dirigindo, a esposa, a filha conversando outros assuntos, chovendo, e eu fui olhando um vindo em cima da moto, da motocicleta. Ele vinha vestido de preto, capacete preto, moto preta, parecia um cavalo das trevas. Porque ele veio, eu falei assim, ele vai bater, e não deu nota. Ele chegou no meu retrovisor, no espelho do carro, bateu. E quando bateu, só fez assim, ó, pá! Eu me controlei, até eu ver que ele andou uns 5, 10 metros na moto, viu o que tinha feito, olhou para mim, ainda deu uma buzinadinha, bebê, e sumiu. Naquela hora eu fechei meu braço, minha mão, bati na direção, falei assim, não acredito. Para o filme que agora a minha esposa do lado arregalou os olhos e falou, amor. Sabe quando você sente um calafrio percorrendo a sua coluna vertebral? E eu lembrei, o primeiro que falar mais nervoso vai pagar tudo o que os outros quiserem. Eu só fiz uma oração para Deus, Senhor, por favor, que a Thalissa esteja dormindo. Eu olhei pelo retrovisor, e quando bateu o olho no retrovisor, ela com os olhos negros que tem, abriu os olhos e só fez assim pelo espelho. E falou, te peguei, papai. Meus irmãos, naquela hora, 2 opções. Ou você sobe no tamanco, no salto e diz, quem manda aqui sou eu, ou você desce e se humilha, e foi o que eu fiz. Eu só procurei minha esposa num socorro, e nessa hora, mulheres, vocês são todas iguais. Ela só virava para o vidro e ficava assim, se vira. Aí eu falei, filha, papai, você pode pedir o que você quiser do papai. Você vai dar o castigo no papai. Você pode pedir o que você quiser, porque eu prometi. E eu só orava, Senhor, que seja barato, uma Barbie, tá bom. Meus irmãos, ali a história para, porque minha filha com 7 anos na época, deu um pulo no céu e voltou em 2 segundos. Porque aquela criança olhou pelo retrovisor, olhou pelo vidro, chovia, e de repente voltou com seu corpinho, mexendo os seus dedinhos na cadeira, e só falou assim, pai, quer saber? Para você é um beijo e um abraço. Não tem como não chorar. Ali eu entendi por que no céu vão ter crianças. Porque criança perdoa,
Criança esquece, criança é vida que segue, criança tem o passado, mas tem um futuro. E você entende quando nós vemos, mais do que nunca, a palavra de Deus nos dizendo, perdoe, porque no reino da graça, todo mundo precisa de graça. Amados irmãos, lembra quando Jesus falou de um homem que devia 10.000 talentos, mas não perdoou um coitado que lhe devia 100 denários? Denário, mas 100 denários, 4 meses de trabalho, no salário mínimo de 700, 800 euros, mais ou menos. Um talento, 20 anos de trabalho. O homem devia 200.000 anos de trabalho e não perdoou um que lhe devia 4 meses. Vamos puxar para o tempo de hoje? Meus amados, ele não perdoou 2 a 3 mil euros de uma dívida que ele tinha, enquanto ele tinha acabado de ser perdoado pelo rei, 2 bilhões de euros. Quando Jesus contou essa parábola, as pessoas entenderam na moeda corrente da época. E ele falou, o meu reino é o reino do perdão. Nós já fizemos o galo cantar 2 vezes. Nós já negamos Deus não apenas 3 vezes, muito mais do que isso. Agora venha comigo, porque essa segunda imagem mostra um Deus que tira uma foto de si mesmo dizendo, eu presto pela graça. Não é para menos que você vê Jesus dizendo em Isaías 53, eu assumo o pecado deles, eu me sujo do pecado deles, eu me visto da ganância deles, eu me torno a cobiça deles, eu vou para o inferno que eles deveriam estar, da morte eterna, para que eles naquele congresso da Azi pudessem sonhar com o céu. Isso é evangelho, isso é cruz. E assim como nós não prestamos, olhamos para a cruz e vemos um Cristo que diz, eu morro por você, para que você faça a diferença para o mundo. Meu amado irmão de negócios, você lida com pessoas, você vive com pessoas. À tarde eu vou falar um pouco mais de pessoas, para você entender que quando a gente faz isso, sob o aspecto da graça, muda a nossa maneira de ver a missão da igreja, muda a nossa maneira de ver a salvação em Cristo Jesus. E muda a nossa maneira de ver o resgate que fazemos perante toda a humanidade. Eu tenho que concluir para o terceiro e último selfie. Nós não prestamos, mas Deus presta. E aí a terceira e última pergunta eu te faço. O que isso importa? O que isso importa para o mundo? Quando eu olho cidades do Brasil com tantos arranha-céus, quando eu olho lugares no mundo com tanta desigualdade, quando eu olho metrópoles no planeta, provando que o ser humano cada vez mais se ajunta para ficar cada vez mais solitário, eu te pergunto, quem nós somos perante a sociedade, com as nossas lutas que nós vivemos como líderes, gestores, empreendedores e homens de meta e de sucesso? É a última história. E essa história eu vou te contar. De um grande empresário que, como você, tinha sonhos, mas as coisas ruíram. Agora vem comigo, porque eu quero apenas que você imagine comigo uma das cenas mais importantes que, por mim, como eu disse ontem à noite, eu tiraria da palavra de Deus, mas eu não posso. Está lá. Eu amo o livro de Salmos. Mas junto com o livro de Salmos, existe um livro que me incomoda. Se eu pudesse, eu tiraria esse livro, porque quando eu passo por esse livro, ele para mim é desesperador. E é o livro do empresário. Salmos é tão bom quando você lê o Salmos 23. Mas encostado com Salmos tem a história de um homem que era o homem mais rico da face da terra. Vamos pensar hoje no dono de Dubai e Abu Dhabi. Um homem, você conhece, só para você entender, nas páginas bíblicas, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e era o homem responsável por uma geografia incrível de terras e quantidade de coisas, de maneira que quando ele entrava na igreja, as pessoas olhavam, ali está o homem mais rico e mais consagrado. Estou falando de Jó. Jó era um homem que de maneira rara conseguia aliar negócios com Deus.
Missão com consagração. E quando Jó entrava na igreja, ele ocupava 1, 2 bancos da igreja, porque ali entravam com seus filhos, 10 filhos. Era uma família de você olhar e dizer, puxa vida, hein? Tem dinheiro, tem Jesus, tem Deus, tem esperança, tem conta bancária e é dono de tudo isso. Era Jó. Até um dia que você sabe o que aconteceu. Eu gosto de atualizar um pouquinho as coisas. Você acorda de manhã, o teu contador lhe telefona dizendo, olha, não dá para explicar. Dança nas regras políticas do país, com uma situação que envolveu a Bolsa de Valores mundial e um confisco de algo que caiu para você, sendo justo ou não, não importa. A verdade é que hoje de manhã, você de 9 a 10 dígitos na sua conta, não tem nada. O que você faria? Você perdeu tudo, Jó. Perdeu camelos, perdeu ovelhas, perdeu bois, perdeu geografia, perdeu Dubai, perdeu Abu Dhabi, perdeu tudo. Você talvez imagine o que seria para você olhar a tua conta e ver 0. Não basta. Ao entardecer, o impensável piora. Ele vê nas notícias da televisão, via WhatsApp ou notícias de celular, chega pelas redes sociais, um shopping dos mais importantes da sua cidade, acontece uma tragédia e desaba o teto daquele shopping na cabeça de centenas de pessoas e todos morrem com uma diferença. Seus 10 filhos estão lá dentro e numa única pancada você descobre que não tem dinheiro e também não tem mais filho nenhum. Amados irmãos, vocês estão entendendo o que é você não ter herança, não tem futuro com os filhos, não tem presente com o dinheiro, e agora fica um passado para você questionar o que é que eu fiz de errado. Não basta. No dia seguinte, ele chorando o luto dos filhos, tentando se levantar de uma crise nos negócios, ele começa a sentir a sua pele, seu corpo, doendo. Mistura de todas as doenças que você imaginar, de maneira que você vê na Bíblia Jó dizendo, por que é que o meu coração não para de bater, se o meu corpo já morreu? O corpo está morto, mas o coração não para. É um desespero, meus irmãos. E por isso que você vê que o livro de Jó, do capítulo 2 até o capítulo 38, você vê um Jó questionando, perguntando, desesperado, e vem amigos ajudando. Mas o que aconteceu? Eu pensava que ia ser tão bem sucedido, deu tudo errado. Eu pensava que ia acontecer isso, não aconteceu. E agora você vê que o livro de Jó é o livro mais humano que existe na Bíblia, porque você olha para Deus e fala, meu Deus, o que eu pequei? O que eu errei para os meus filhos serem assim? O que eu errei para o meu casamento estar assim? O que eu errei para eu perder todos os meus sonhos, tantos projetos lindos, meu Deus? E aí vem os amigos, né? Figueiras sem fruto, dizendo, deve ter pecado, deve ter pecado. E Jó olha para o espelho da graça e diz, se eu tinha, eu pedi perdão, eu fiz sacrifícios, acabou, eu não sei quando eu errei. E aí começa uma discussão. Não posso demorar muito, meus irmãos, mas eu amo essa história, que é a história mais dramática da Bíblia, depois da vinda de Cristo. Os últimos discursos de Jó, é Jó dizendo para Deus, Senhor, só me responda, por quê? Senhor, só me diga o que aconteceu. Até chegar no capítulo 38, 39, 40 e 41. Recomendo a você, empresário, quando você não souber respostas, leia esses 4 capítulos, porque é a hora que a onipotência rasga o céu, e agora Deus diz, Jó, silêncio, porque agora quem fala sou eu. Eu imagino a cena de filme, Jó agora sentado, todo machucado, sem filhos, sem dinheiro, mas agora seus olhos lampejam um brilho para dizer, agora Deus me responde. E o que era ruim fica pior. O que é que Deus responde para Jó? Nada. Leia hoje os 4 capítulos da resposta de Deus para Jó. Jó pergunta, Senhor, por que eu estou sofrendo? E Deus responde, você conhece um crocodilo? Jó pergunta, Senhor, por que os meus filhos morreram? E Deus responde, você sabe como é uma gazela na montanha? Senhor, por que deu tudo errado para mim? E agora Deus diz, olha Jó, você sabe quantas estrelas tem no céu? Parece uma conversa meio complexa, porque Jó
português e Deus responde em norueguês. Jó pergunta algo e Deus responde em outro. E agora Deus começa a dizer: Jó, quem é você para querer ir numa lua dentro de uma pipa? Quem é você para querer construir um arranha-céu de Lego? Ô Jó, você quer entender o dicionário enquanto você não sabe nem o que é um abecedário? E os 4 capítulos de Jó, de Deus para Jó, provam que Deus não responde às perguntas de Jó, mas Deus diz para Jó o quê? Eu sou Deus. Com todo o respeito na Bíblia, para mim esse é um chega para lá, é um cala a boca, é um psh de Deus para Jó. É como eu faço com o meu cachorrinho ali, psh, Deus chega para Jó e fala: Jó, psh, eu sou Deus, eu sou onipotência, onipresença, onisciência. Eu conheço todas as galáxias na minha mão esquerda e os grãos de areia na minha mão direita, e eu sei todos os fios de cabelo da tua vida. Então, Jó, não é fácil, meus irmãos, pensar nisso. Mas é por isso que eu termino essa mensagem perguntando: o mundo precisa ver isso na gente. A história de Jó é dramática, porque todo o livro de Jó, para mim, se resume nesse último versículo que eu quero ler para você na mensagem de hoje. Abra sua Bíblia. Jó capítulo 42, versículo 5. Jó capítulo 42, 5, meus irmãos, é a resposta de Jó, depois que Deus aparece e nos seus empreendimentos responde tudo diferente, e agora Jó, mais inesperadamente ainda falando, é uma disruptura bíblica, como eu falei no começo. Jó resume toda essa conversa num texto que eu tenho na minha Bíblia: datas escritas, lágrimas derramadas, lutas vividas. Quando eu tenho lutas espirituais, eu vou para esse texto de Jó 42, 5, quando Jó diz para você, empreendedor da Asi: meu Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus não respondeu nada para Jó. Deus não prometeu nada para Jó. Deus deixou Jó aonde ele estava naquele momento. Mas Jó consegue perceber que quando Deus fala e a humanidade silencia, existe muito mais poder em quem é Deus do que apenas naquilo que Ele fala para nos agradar como gostaríamos. Meu amado irmão, sabe o que Jó descobriu? Existem situações na vida onde as lentes de contato das lágrimas que você derrama, elas vão fazer você enxergar a Deus muito mais do que você escutar os discursos que você gostaria. Amém? Essa é a luta que a gente vive. Senhor, eu só te conhecia por ouvir, mas agora eu te vejo, Senhor. E ele não estava vendo a Deus, mas pela fé você enxerga o impossível, você avança no intransponível, pela fé você prossegue em direção àquilo que Deus sonha para você, mesmo que você perca tudo e todos, contanto que você não perca a tua fé. Mexam na tua conta bancária, mexam nas pessoas que você ama, mexam na roupa que você veste, mas pelo amor de Deus, não permita que mexam na tua fé. E a história de Jó termina. O último capítulo. De repente, o que acontece? Jó era o único que não sabia que ele estava no palco, onde uma luz enorme lhe iluminava. Verso inteiro vendo uma discussão entre Deus e Satanás. Jó é o único que não entende o roteiro que ele vive, e agora ele naquele solitário, não percebe que é a conversa entre Deus e o diabo, e ele apenas é prova para o universo do que Deus é capaz de fazer. Nas horas seguintes você conhece a história. Eu amo o último capítulo de Jó. 5.000 ovelhas, 10.000 ovelhas. 3 camelos, 6.000 camelos. 500 juntas de boi, 1.000 juntas de boi. Tudo que Jó tinha, dobra. Tinha Abu Dhabi, Dubai, comprou todos os Emirados Árabes agora. Tinha 9 dígitos na conta, agora vezes 2. E a história de Jó, ela é incrível, porque ela mostra que Deus realmente abençoou Jó com o dobro de tudo que ele tinha. Mas tem algo que Deus não deu o dobro para Jó. Eu amo esse livro. Leia com calma hoje antes de você dormir. Os últimos versículos de Jó você vê que Deus dá a Jó o dobro de camelos, o dobro de bois, o dobro de ovelhas, mas tem algo que Deus devolve a Jó sem ser o dobro. O quê?
Jó capítulo 1, ele tem 7 filhos e 3 filhas. Jó capítulo 42, você vê que Deus devolve a Jó outros 7 filhos e 3 filhas. Meus irmãos, eu não vou agora fazer uma nova doutrina bíblica, mas eu peço permissão para vocês de dizer algo para vocês que me conforta quando eu preciso. O que eu vou falar para vocês agora é algo de mim com Deus, eu com meu Deus. Mas sabe o que eu vejo nas linhas bíblicas? De uma cena. Lá em casa, quando eu era pequeno, adolescente, cresci com meu pai, pastor, e até hoje agora com a minha filha e esposa tem um momento sagrado que é sexta-feira na hora do pôr do sol. A família junta, faz o culto, cheiro de bolo na cozinha, momento legal para a gente comer depois, pensando no sábado de manhã no culto. E são momentos que a gente chama em casa de momento perfeito, quando está tudo lindo. Eu me emociono em pensar momentos que eu tive com meu pai. Aqueles cultos que hoje já não estamos mais juntos, cada um num canto, mas a família se ajuntava. E agora eu fico imaginando Jó com seus 10 filhos, seus novos filhos, naquele momento lindo onde ele com seus filhos estão comendo, preparando o pôr do sol, e agora os 10 novos filhos dizem: pai, que momento lindo é esse? Que momento feito é esse? Aí Jó responde o quê para os seus filhos? Filhos, Deus me deu uma luz no fim do túnel. Filhos, eu estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Lágrimas aparecem nos olhos de Jó, e ele diz para os seus filhos o quê? Mas filhos, o pai não está tão feliz quanto ele gostaria de estar. Ele abre os seus braços para os seus filhos e diz o quê? Eu só vou ser feliz mesmo quando os 10 filhos que me nasceram agora se reencontrarem com os meus outros 10 filhos que estão sepultados, aguardando a volta de Jesus. Esse pai aqui só vai ser feliz quando os 20 filhos estiverem juntos nas mansões celestiais. Porque quem é sabe que filho não substitui filho. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você uma verdade nua e crua para você. Querido empreendedor, existem coisas que só vão ser consertadas no céu. Existem situações da vida que nós só vamos conseguir resolvê-las quando Jesus voltar. Por isso que uma mensagem de missão é uma mensagem de volta de Cristo. Por isso que a Azia existe, para avisar para o mundo, existe algo melhor. Um dia seus filhos se reúnem todos ressuscitados. Um dia todas as mágoas serão perdoadas. Um dia todas as lembranças serão apagadas. Um dia tudo de errado que você deixou na sua trajetória até aqui vai ser apagado para sempre. E se você não viver com seus olhos no céu, que tristeza viver nessa terra 80 anos. Meus amados irmãos da Azia, Portugal, eu deixo para você a volta de Jesus como o maior legado missionário dessa igreja. Nós não prestamos, mas Deus presta, nos perdoando tanto que a graça nos lembra. Nós temos as mansões celestiais nos aguardando quando aquela pequena nuvem aparecer no céu. Amém? Você está entendendo a dramaticidade desse momento? Se você não colocar teu coração no céu, teu corpo não vai para lá. Jó entendeu que algumas coisas não vão ser resolvidas aqui, mas quando Cristo voltar, tudo será novo novamente. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você: põe mais do que teus negócios nas mãos de Deus. Põe o Deus que vai voltar nas mãos dos teus negócios. E se prepare para o que vem pela frente. Jesus volta em nossa geração. Eu tenho que crer nisso. Jesus volta com reuniões como essa, que aceleram e aproximam a volta de Cristo.
Jesus volta quando uma igreja trabalha integrada, com departamentos, voluntários, pastores, anciãos, todos juntos dizendo, não importa de onde viemos, importa para onde nós vamos, e nós vamos juntos para o reencontro de Jó com seus 20 filhos. Que Deus te abençoe. Você vai ouvir uma música. Eu quero que você feche teus olhos, curve tua cabeça, e deixe essa música falar o teu coração. Porque numa música, às vezes, se fala mais do que um sermão inteiro. Só quero lembrar você, meu querido amigo empreendedor português, de que a igreja do Brasil, a igreja de Portugal, a igreja adventista em qualquer continente do mundo, é esse movimento que fala da volta de Cristo, é para lá que a gente vai. Deixa Deus falar teu coração e que Deus te abençoe. Amém.
muitas chances na vida. Mas tem uma coisa que Deus só nos dá uma chance. Lembra você só tem a chance de uma vida para tornar eterno. E para você que vê que essa vida não basta, só o céu vai ser suficiente. Se nós não vivermos por esse céu, tem coisa errada com essa missão. Mas deixarmos usar, gastar e investir naquilo que é a volta de Jesus, a chance que você tem de uma vida terá sido bem usada. E a última pergunta é: gostaria de você dizer para Deus, Senhor, usa a chance da minha vida para que a missão seja eterna e que eu possa fazer a diferença aonde quer que eu esteja até a volta de Jesus. Sim. Eu queria ver você em pé, porque eu vou orar por você. E essa oração é uma bênção e um pedido. É dedicação e a cobrança. É consagração e é dizer: Senhor, olha o batalhão de filhos e filhas que querem colocar a sua vida como chance eterna nas tuas mãos. Vai, Jesus, e a gente vai ser feliz. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado porque nessa mensagem nesse grupo de líderes, homens e mulheres de decisão, de negócios e sonhos. Aqui nos sentimos embalados nos teus braços, Senhor, na luta daquilo que somos. Muitas vezes somos a mentira, somos fachada, somos máscara. Parecemos o que não somos, somos o que não parecemos. E Deus, eu te peço que, ao tu olhares a nossa embalagem, nos perdoe pelo nosso conteúdo tão pecaminoso. Erramos, Senhor. Muitas vezes somos tentados pela cobiça, pela vaidade, pelo egoísmo. Até nos encontrarmos na mesa, onde ao nosso lado tem mendigos, tem gente sofrendo, tem miseráveis merecedores da graça. E no banquete do céu, todos somos bem-vindos. Então, Pai, o que eu te suplico é que tudo isso que nós vivemos aqui se transforme na nossa impaciência para reencontrarmos nossos sonhos perfeitos quando Jesus voltar. Jó encontrará seus filhos, todos de uma vez. E nós queremos encontrar nossos sonhos, todos eternos, de uma vez por todas. Portanto, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê mente sábia, nos dê um coração impaciente e, sobretudo, Senhor, que a nossa vida na missão da Tua igreja seja a Tua missão na vida dos nossos negócios, para que possamos viver mais, para sempre e contigo. Beija-nos com a Tua graça, com o Teu perdão e volta logo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.